Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Friozinho já chegando, né? Então vamos lá, ó. Videoaula de hoje está voltada para trabalhar a independência, já no fim do processo, nós já falamos bastante disso em sala de aula. Então, o processo, no geral, é tratado com as transformações que o Brasil sofre, que a colônia brasileira sofre de 1808 a 1822, certo? Momentos finais que serão trabalhados aqui. Eu fiz o seguinte, para tentar dar uma ideia do processo como um todo. Eu separei 3 trechos da obra que nós estamos vendo aí da história do Brasil, para que vocês tenham uma visão geral sobre o processo da independência e a construção do Estado-nação. Então, isso é muito importante. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a independência do Brasil gerou a formação do Estado-nação brasileiro, certo? Então, vamos lá. Primeiro trecho, ele dá conta ainda das lutas em relação à independência do Brasil e a articulação do Rio de Janeiro em relação às outras províncias. Qual era o medo deles? Então, basicamente, a gente está pensando no medo da desagregação, da fragmentação do território brasileiro, especialmente das províncias do Norte e do Nordeste, o problema da consolidação do Estado Nacional Brasileiro, né? Então, como muito bem vai trabalhar em um outro trecho, nós estamos pensando em dois lados ou em duas frentes quando trabalhamos com a ideia de independência do Brasil. A parte externa, que era necessário você vencer as forças portuguesas que queriam manter o Brasil associado ao território português, e as forças internas que iam desde aqueles que apoiavam o regime português, ou seja, a manutenção do Brasil ligado a Portugal, até os radicais que apoiavam a independência, mas queriam a separação do seu território, da sua província, formando uma república. Então, na verdade, o Dom Pedro I e o núcleo que o apoiava vai ter como trabalho consolidar essa independência externa. Nós já sabemos que parte do reconhecimento era absolutamente necessário por conta das decisões do Congresso de Viena, e a consolidação interna tinha que se dar buscando manter todo o território unido sob as ordens, sob a égide de Dom Pedro I, certo? Pedro Alcântara, que com a separação se tornou Pedro I, tá? Então, na verdade, o que eu tentei apontar para vocês nesse primeiro trecho da história geral do Brasil, que havia interesses dentro da elite política e econômica brasileira que apoiavam Pedro I para ele se manter aqui e se separar de Portugal. O segundo trecho, ele já trata especificamente da independência, certo? E do papel, de como aparece o papel importante, né, do José Bonifácio, que vai ter o trabalho de costurar o apoio interno, conseguir levantar fundos para, inclusive, pagar a utilização de mercenários para ser a tropa leal a Dom Pedro I e consolidar a independência, certo? Então, você vai ter a dupla José Bonifácio e Martim Francisco, que era o irmão dele, que trabalhou em relação às finanças para colocar as finanças em ordem, e através da orquestração desses dois indivíduos com o grupo de apoio e encabeçado por Pedro I, você vai ter a utilização de recursos e tropas, especialmente da área ligada ao Rio de Janeiro, entenda-se hoje o Sudeste, apoiando essa construção
esse centro administrativo no Rio de Janeiro para conseguir submeter as demais províncias. Uma das principais, né, a maior província, a de maior peso naquele momento, a da Bahia, certo? Como vai mostrar num trecho que eu estou apresentando para vocês aqui, vai aparecer diversas vezes aqui para vocês, né? As lutas serão profundamente violentas, tá? Houve um número de baixas importante em relação aos brasileiros, houve luta com esses vários interesses, alguns de permanecer ligado, outros num primeiro momento para vencer as tropas leais a Portugal e depois a manutenção de um espírito separatista com ideais de uma república, de formar repúblicas em relação às províncias, que também vai dar trabalho para Dom Pedro submetê-las, né? Essas lutas não são curtas, certo? Na verdade, de 22 até aproximadamente 25, você vai ter focos de resistência que vão ser vencidos apenas, vamos colocar assim de maneira geral, genérica, em 1826. E por último, eu coloquei um trecho que vocês vão observar, que trata da relação entre Dom Pedro I e o parlamento, né? O que seria a Câmara, a Assembleia Constituinte e depois a Câmara dos Deputados. O que vai acontecer aqui em relação a esses elementos? Num primeiro momento, de maneira muito interessante, o livro apresenta uma versão tanto quanto destoante da maioria dos livros, porque na verdade ele toma como princípio algo extremamente interessante que é difícil você encontrar em outros manuais. A ideia básica é a seguinte: por que na verdade, a posição mais exaltada de Dom Pedro I ou mais conservadora de Dom Pedro I, ela decorre da sua posição em relação às cortes portuguesas. Então, não é estranho, tendo em vista o acontecido com Dom João VI em relação às cortes portuguesas, a negativa dele obedecer às cortes portuguesas, retornar para Portugal, separando o Brasil, agora se submeter às ordens da Assembleia Constituinte. Além disso, o livro pontua, é uma parte que eu não transcrevi para vocês, mas ele pontua de maneira muito interessante o seguinte: alguns acordos entre o monarca e essa elite política não foram respeitados pela elite política, pela Assembleia Constituinte. Então, por exemplo, ele chegou a nomear nobres, né, a conceder títulos nobiliárquicos, e a Assembleia se sentiu desgostosa e o proibiu dele repetir o ato, certo? Então, na realidade, de novo, nos serve muito aquilo que foi discutido em sala de aula, ainda vai ser aprofundado, mas é a ideia de que a Assembleia Constituinte buscava limitar o poder do monarca. Dentro da visão e do conceito liberal e dentro do exemplo, principalmente dos Estados Unidos, certo? No entanto, Dom Pedro não aceitou essa situação, dissolveu a Assembleia Constituinte, outorgou uma Constituição, né? E a partir desse momento você tem uma leitura mais conservadora, mais alinhada aos tipos de regimes que surgiram após o Congresso de Viena, em 1815. Tá? Então, ele vai ter um caráter centralizador, porque era assim, centralizador no sentido de que a figura principal desta arquitetura política nascida de 1822, que é a construção do Estado Nacional Brasileiro, era esse modelo que era compreendido por Dom Pedro I, certo? E vai apontar algo que eu repito constantemente em sala de aula,
cada vez que eu falo do primeiro reinado. Vai apresentar o quê? A história do primeiro reinado é, no fundo, a história da separação, do desenlace, né? Do estranhamento entre Dom Pedro I e a elite política brasileira. Então, você vai ter a dissolução da Assembleia Constituinte como um primeiro passo para aquele apoio incondicional que tinha sido oferecido a Dom Pedro, caso ele ficasse e materializasse a independência do país. Esse primeiro estranhamento, junto com o gasto de guerra até 26, e depois daí você ter outras guerras que vão exaurir os cofres públicos brasileiros e também, especialmente por Dom Pedro I começar a se envolver crescentemente com a questão da sucessão do trono no fim da década de 1820, certo? Então, tudo isso vai demandar uma separação constante entre a elite política brasileira e Dom Pedro I. Tá? Então, numa próxima videoaula, a gente vai trabalhar os assuntos específicos que ocorreram dentro do primeiro reinado. Tá? No momento, essa é a ideia geral, eu trago esses trechos para vocês para que fixem essas dinâmicas que ocorrem em 22 e de 22 a 26. Tá certo? Tudo de bom, espero aí que a noite não seja tão fria. Tá bem? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.